Taurinos, sejam bem-vindos. Eu vim trazer para vocês mais uma leitura. Hoje é a leitura do Novo Amor, então vamos saber se tem uma pessoa especial para chegar nos teus caminhos e quem é essa pessoa. Se não tiver ninguém para chegar, vamos saber o que pode estar bloqueando a chegada de alguém especial na tua vida, tá bom? É assim que a leitura vai se desenvolver. Se você é novo aqui, eu te convido a se inscrever e apertar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Para quem já é inscrito, gratidão pelo carinho de sempre. Lembrem-se que é uma leitura coletiva, então ela é para homem e mulher, basta você adaptar, tá? Inclusive modelos de relacionamento, se eu falar ele, né, e o teu caso é ele, ela e ela, no caso de você ser homossexual, é só adaptar. Essa leitura é para touro, sol, lua, Vênus e ascendente, tá bom? Então vamos lá. Tem um novo amor para chegar nos teus caminhos. Quem é essa pessoa? Tá. Será que você já conhece essa pessoa? Um presente escondido, a mensagem. Aqui, para alguns casos, é como se tivesse alguém que nunca se sente pronto o suficiente para se declarar, tá? É como se fosse alguém que, de uma certa forma, já vê valor em você. Já tem intenções, tá? De chegar, de se posicionar, de conversar, chamar para conversar. Aqui pode ser alguém que quer se declarar, que já está aí, sabe, ao redor, já está numa observação. Mas é como se essa pessoa nunca se sentisse pronta. Aqui me mostra que ela está finalizando um ciclo, tá? Muito triste. Onde ela teve que lidar com muitas situações que abalaram o coração dele ou dela. Praticamente vocês vão ser um presente um para o outro, né? Porque recomeçar, tá? Com relação à vida amorosa, para essa pessoa vai ser como um presente, vai dar força para ela para continuar após esse período difícil. E ela é uma pessoa que tem um coração lindo, então vai ser um presente na sua vida, tá? Alguém que vem para agregar. Aqui me mostra uma pessoa muito tranquila, tá? Ela só pode ser um pouquinho introspectiva, mais na dela, um pouquinho mais reservada. Pode não ser nem o perfil dela, pode ser o reflexo dessa fase ruim, negativa que ela está finalizando. Sabe quando você sai de uma situação difícil, aí você ainda está um pouquinho abatida? Pensa que você pegou uma gripe pesada, né? Aí você já curou aquela gripe, você volta ao trabalho, mas você acabou de curar a gripe. Então, assim, você chega no trabalho, o ar-condicionado ainda vai irritar a sua garganta, você pode estar com dificuldade para comer alguma coisa. Você está bem, você já voltou às suas funções, né? Você já está apto para trabalhar. Mas os sintomas, ainda mesmo que de leve, estão ali, né? Você sente um certo mal-estar, sente mais cansaço. Tá entendendo? Uma gripe. Agora, se a gente coloca aqui para essa situação que essa pessoa passou, ela finalizou a etapa, ela tá saindo, tá entendendo? O período ruim tá ficando para trás, é um novo começo na vida dela. Mas os sintomas, tá entendendo? Relacionados àquele tempo ruim ainda podem estar. É como se estivesse dissolvendo isso ainda, tá entendendo? Ainda tem algumas situações que qualquer coisinha é como se arranhasse, é como se estivesse muito sensível, tem alguma feridinha que está cicatrizando, sabe? Então, quando ele se depara com alguma situação que mexe com o emocional dele ou dela de forma negativa, ele ainda se fecha um pouquinho, é medo de abrir aquela ferida de novo. Tá? Então, assim, ainda que seja alguém que tem uma personalidade forte,
essa personalidade forte vai estar muito ofuscada por conta dessas experiências ruins que ele ou ela viveu, tá? Por exemplo, pode ser alguém que chega que ele está muito calado, mas ele não é assim por natureza, tá? Porque é uma pessoa extremamente comunicativa, mas a escuridão pela qual ela passou fez com que ela se calasse. Eu sinto aqui alguém que pode estar numa fase onde ainda está tentando se proteger um pouco emocionalmente, sabe? É como se fosse alguém cheio de qualidades. Eu vejo que é uma pessoa muito iluminada, comunicativa, mas essa felicidade dela pode ter atraído inimigos, tá entendendo? Então é como se essa pessoa estivesse. Ela saiu desse período ruim, onde ela até se fechou muito, ela agora está voltando à vida, está voltando ao convívio com outras pessoas, voltando a socializar, voltando a viver novas experiências, está se abrindo para isso, tá? Mas existe um certo receio, é como se a luz dessa pessoa incomodasse muita gente, tá entendendo? E como ela não se sente tão pronta agora, né, de uma certa forma, para lutar ou até para se defender de situações muito negativas, porque a ferida ainda está cicatrizando, ela está se preservando. E uma das formas de se preservar está associada a alguma questão comportamental, onde você olha e acha que é uma pessoa introvertida ou que é muito séria. Nossa, você vai achar até essa pessoa uma pessoa triste, mesmo quando ela não está triste, tá? Tem alguma coisa ligada a comportamento, tem alguma coisa ligada ao movimento do corpo. Pode ser cabeça baixa ou ombros baixos, tá? Então, assim, mesmo quando ela estiver rindo, brincando com você, é aquela pessoa que vai estar contando uma piada, mas os ombros estão bem caídos, o semblante está meio para baixo. Então, assim, não tem nem toda a graça e você fica meio desconcertada. Você entende? Porque ela tá tentando sim, ela tá tentando, não é se entender, ela tá tentando voltar aos poucos a ser quem ela é, mas ela tá com medo. É como se assim, ser quem ela é atrai naturalmente. Sabe qual é a sensação que dá? É como se fosse uma pessoa que tá com medo de. Parece aquele animalzinho, sabe? Parece um bichinho ferido que tá com medo dos predadores. É como se fosse um bichinho ferido. Um bichinho ferido que você joga. Sabe quando as pessoas pegam um bichinho ferido na natureza e cuidam? Cuidou da ferida dele, né? E bota ele de volta na floresta. Então, assim, ele passou a vida inteira dele naquela floresta. Ele conhece a floresta inteira. Mas depois que ele foi abatido ali, que machucaram, tentaram acabar com ele, depois que ele conheceu assim a maldade ao extremo, cuidaram dele e agora colocam ele de volta na natureza. Ele está assustado. Os barulhos da noite agora para ele tem um outro significado. Tudo assusta muito, tá? Gente, isso é uma fase. E ele vai ficar mais calado, tá? A tristeza está presente nos olhos dele. Olha os olhos dessa pessoa. Não tem uma lágrima aqui, tá? Não tem na figura, mas eu olho e eu enxergo esse olhinho cheio d'água. E isso aqui é da imagem, tá vendo? Esse relevo aqui é da imagem, mas para mim tem o formato de uma lágrima. Quando eu olhei rápido, toda hora que eu olhava rápido, eu via uma lágrima. É como se me dissesse que essa pessoa carrega uma tristeza no olhar, um peso no olhar. Marcaram a alma dessa pessoa, alguém tentou acabar com ela. Alguém tentou apagar a luz dessa pessoa. É uma pessoa muito iluminada, de um coração lindo, lindo, é uma pessoa maravilhosa, mas tentaram acabar com ela. E ela agora, um presente escondido. Ela está tentando esconder o que ela tem de melhor. É como se fosse uma forma de defesa, então ela fica muito calada.
ela fica muito na dela. Quando as coisas saem errado, ou quando ela tem dúvidas, ou quando ela desconfia de alguém, qualquer coisa que foge ali, né, da normalidade, faz com que ela corra e tente se esconder numa toca igual bichinho assustado. É um alguém que está com muita dificuldade. Ela está socializando, tá? Eu vejo que ela está se comunicando com pessoas, ela está tentando, ela está dando andamento à vida dela, mas ela está com muita dificuldade em manter a comunicação ativa como era antes, tá? Então podem haver até algumas oscilações dentro de uma mesma conversa. Por exemplo, ela tá ali conversando com você e com um grupo de amigos, se soltando, o papo tá muito gostoso, ela tá super solta, brincando, mas tá com aquela tristeza, aquela coisa que você não sabe explicar, tá? Então é coisa que é assim, pode ser imperceptível para quem não está prestando atenção nela, mas para quem ali está focando, está dando uma atenção, percebe a olho nu que é alguém que tem uma coisa estranha, que traz um peso, que traz uma tristeza na alma, tá? E aí ela está tentando, está se esforçando, está brincando. E, por exemplo, quando alguém faz alguma brincadeira, sei que seja que toca em alguma ferida ou perguntas demais, isso você sente que é como se ela estivesse murchando, é como se ela quisesse mudar o assunto, se ela não consegue, ela se afasta, tá? Aqui é alguém que você não vai poder fazer perguntas demais. E como tem um sol brilhando ali, pode ser que para alguns de vocês já conheçam ele ou ela, tá? Pode ser de vista, é, pode ser alguém que é do meio de amizades. Então você pode saber que ela vem de uma história difícil, tá? Se for uma pessoa totalmente nova na tua vida, de alguma forma pode ser que você conheça ela através de outras pessoas, através de amigos. Então, de alguma maneira, tá? Informações valiosas a respeito da vida dela vão chegar até você. Então eu vejo que não é um tipo de pessoa que você precisa ficar interrogando muito, tá? Por receio. Porque é aquilo, hoje em dia, né, a gente tem um certo medo de, quando conhece uma pessoa nova, a gente quer saber com quem tá lidando, né? O mundo tá uma coisa louca. Então a gente, até por proteção, faz perguntas, quer saber quem é a pessoa. Mas aqui eu vejo que é alguém que de alguma forma você vai ter referências. Ou vai ter muito rápido, ou você já tem, tá? Então, por exemplo, pode ser alguém que você conheça através de amigos. E aí, esse amigo que te apresentou, ele é o melhor amigo dele ou dela. Então, conhece a família dele ou dela, sabe que é uma pessoa honesta, tem boas referências, tá? Eu vejo aqui por essa carta que você vai ter boas referências dessa pessoa. Então, você não precisa ficar tentando cavar, tá? Num primeiro momento. Se você já sabe que não está lidando com um mau caráter, com alguém que você não precisa ter medo, evite ficar questionando, tentando invadir a vida dele ou dela, tá? Tentando logo transformar aquilo numa união. Por quê? Vamos lá. Existem dois perfis de pessoas aqui, tá? Aí já tô falando de vocês, taurinos. Eu sinto que tem dois grupos aqui. Tem um grupo que vai ficar meio encucado pelo fato dessa pessoa ficar muito fechada no começo. E isso vai fazer com que você fique questionando, perguntando, e isso, sabe, a vai dificultar aqui o começo, o início, tá, desse contato entre vocês. E tem um outro grupo, e parece que quanto mais dificulta, mais você quer invadir a vida da pessoa, tá? E isso acaba incomodando e ela pode se afastar. E tem um outro grupo de vocês que é o grupo que vai captar as feridas dessa pessoa. Você é muito intuitiva, você vai sentir o que está acontecendo ali. O sol vai ficar muito claro para você que a pessoa tá assim muito mexida emocionalmente, está se recuperando. E aí tem um grupo que quer muito um relacionamento sério, um grupo de vocês. E vão sentir de cara que assim, a pessoa não tá legal, mas que a pessoa é gente boa, é alguém que é um presente, como eu te falei. Tem muito valor, só que tá ali quietinho, tá ofuscado, e existe uma questão de, pode ser que vocês enxerguem um valor nela que nem ela está conseguindo enxergar nesse momento. Então, pode ser que isso impulsione vocês a avançar e querer tomar conta da situação,
querer agir de forma meio que possessiva, como se fosse um achado. Opa, eu achei meu, peraí. Entendeu? Antes que ele ou ela se recupere e volte, né, a irradiar toda essa luz que ele traz na essência dele ou dela, que vai obviamente chamar a atenção de outras pessoas, eu cheguei primeiro, é meu, é meu, é meu. E talvez essa coisa de querer pegar para si, vocês sufoquem ele ou ela e acabem afugentando a pessoa. Então aqui o ideal é respeitar o momento dela. Aqui você ganha muito sendo companheiro, parceiro. Aqui você ganha muito se você ouvir mais do que você fala. Que é alguém que está precisando desabafar, mas que nos primeiros momentos não vai ter, sabe? É como se até as palavras dele ou dela ele tivesse medo de que alguém usasse contra ele. Você vê a que nível essa pessoa está machucada, tá? Então, para ela desabafar vai levar um tempo, as conversas vão ficar meio que com alguns vácuos assim, sabe? Eu vejo até que gente aqui que vai tentar conversar com ele ou ela vai te deixar falando sozinha por algum tempo. Tem algumas situações estranhas para você lidar no começo, tá? Mas superando essa fase, vai chegar uma etapa dele desabafar, vai vir muita conversa sincera, honesta, leal, onde haverá muita compreensão, ó. O sol tá aqui, tudo ficando muito claro para você, a situação vai ficar muito clara para você e assim você vai se sentir logo dominante dentro da situação ali. E ele vai te dar espaço para você conduzir, por quê? Porque ele ainda tá assim, tem uma certa insegurança, tá? Mas lembre-se que tem alguém ali forte, uma personalidade forte, ela só tá quebrada, tá? Mas ele vai se recompor. Então, assim, respeitar o espaço do outro também é fundamental e é necessário entender que essa pessoa, ela não é esse coelhinho machucado. Aquela luz forte que ela traz, tá? É alguém que tem um espírito até de liderança, é como se você estivesse lidando assim. Ele é um tigre, tá? Mas devido ao que aconteceu, ele tá feito um coelhinho machucado, tá? Mas ele tem esse potencial de tigre, tá entendendo? Então, quando ele se recuperar, tá? Ele é tigre, ele não é coelhinho. Você precisa entender isso, porque senão você pode achar que tá tomando conta da situação e daqui a pouco você começar a atropelar a situação toda aí, quando a pessoa se recuperar, ficar naquela situação de fingiu ser uma coisa que não era e tal. Não, não é isso. Ele só tá passando por uma fase ruim, tá? Vai devagar com relação à possessividade, querer ser dona da situação. Cuidado para você não cair do cavalo achando que você tá com muito poder em cima da situação, porque o outro tá meio oprimido, o outro vai se levantar mais para frente. Cuidado com a forma como a qual você atua. É importante você cuidado com a forma como você atua enquanto ele está nessa posição de baixa, porque ele vai analisar tudo isso também, tá entendendo? E às vezes quando a gente acha que está com o poder em cima de uma situação, é onde a gente mostra a nossa pior face, né? Porque a gente acha que está ganho, que está dominando a situação, então acaba fazendo o que quer. E é pelo contrário, ali é o momento onde você tem que demonstrar mais a tua amizade. Gente, acima de um amor, o que essa pessoa precisa é de uma amizade, tá? Uma amizade sincera. E tudo que eu tô te falando vai ficar muito claro para você. A única questão é, eu acredito que se você não tivesse ouvido essa leitura, tá? Você não iria dar um passo além porque você realmente iria achar que essa pessoa não estava afim. Mas ela vai estar afim de você. Então agora você sabendo, acredito que você vai dar o passo que faltava. E aí as coisas vão se desenvolver, tá? À medida em que você vai dando passos, tá? Mediante essa situação, tudo vai ficando muito claro. Porque tudo que eu tô te falando vai fazer sentido quando você estiver lidando com a questão, tá entendendo? Tudo que eu tô te falando vai fazer sentido à medida em que você vai avançando, tá? Ele tá finalizando um ciclo, ó. Tá finalizando um ciclo. Parece que foi assim, provação de todas as formas.
Ele está fechando um capítulo da vida dele ou dela. Podem ter ocorrido aqui mudanças significativas na vida dessa pessoa. Ele foi alvejado, ele foi abatido. É como se fosse perseguido e apedrejado, assim. É como me fala, assim. É como se ele fosse atacado de todas as maneiras, de todas as formas possíveis. É por isso que essa pessoa traz essa marca, tá? E ó, é possível que seja uma pessoa muito bonita, tá? Muito bonita. Primeiro que essa carta me fala de pessoas bonitas. O gato também traz muito essa questão da sensualidade, né? O andar do gato me fala de alguém que tem um charme muito especial. E não é forçado, tá? É natural. Tudo dessa pessoa é charmoso, ele é muito charmoso e ele é muito delicado. Também me fala de muita delicadeza. Os traços dessa pessoa aqui, ó, são todos muito bem delicados, você tá vendo? São muito suaves, muito sutis. Me mostra que ele ou ela tem uma beleza, mas não é aquela. O que chama atenção nele ou nela é a luz que essa pessoa tem, tá? Mas a beleza dela é aquela beleza que você tem que parar para analisar. Aí você vai vendo que os traços, assim, nossa, como é bonito, como, sabe? Alguém que pode ter um rostinho assim muito traços muito suaves. Ele tem uma beleza, mas que não é assim, não é o foco. O que chama a atenção é essa energia dele ou dela, tá? E é uma pessoa muito delicada. Se a gente está falando aqui de um homem, se for uma mulher, né? É uma mulher muito bonita, assim, o olhar dela que chama muita atenção. Se a gente está falando de um homem, mais uma vez, o olhar chama atenção, mas ele tem uma certa delicadeza. É um homem que tem um diferencial, ele tem uma sutileza, tá? Para tratar as pessoas, principalmente as mulheres. Isso vai chamar muito a tua atenção. Alguém que também tem uma bagagem, um conhecimento aí. é, Ele é um grande estudioso, eu vejo. É o que eu falei, é passo a passo. Você vai ter que ir dando espaço para ele se revelando. Quanto mais ele se revela, mais você fica inclinada a ouvi-lo, a entendê-lo, porque é como se fosse alguém que é uma fonte de sabedoria, tá? Até essas experiências difíceis serviram para ele ou ela como lição, né? De uma certa forma. Ele ou ela sabe se expressar muito bem, tá? Você pode conhecer numa confraternização entre amigos, ou no ramo de estudos ou trabalho. O ponto alto dessa pessoa é a comunicação, mas, como eu te falei no início, vai estar com alguns probleminhas, tá? Eita. Eita! Olha, o coelhinho vai se fechar na toca aí várias vezes. Eita, é difícil. Vem cá, tu vai perseguir esse cara, é isso? Eu acho que tu vai perseguir esse cara, hein? Eu tô começando a achar isso, sinceramente. Gente, tô vendo muita dificuldade aqui, hein? É pior do que eu tava imaginando, tá? Eu tô vendo que realmente você vai ter que fazer o louco aí nessa situação. Eu vejo que é você que vai puxar assunto, é você que vai tentar realmente furar o bloqueio, é você que vai tentar trazer essa pessoa para a vida. Agora eu entendo até que existe um propósito, essa é uma carta que me fala muito de propósito, tá? Que existe um grande propósito também no caminho de vocês se cruzarem, é para você resgatar essa pessoa. É como se ela tivesse com medo, tá? Com medo de voltar a exercer algum tipo de atividade que é muito importante na vida dela. Aqui eu vejo que essa pessoa ela iniciou algo, algum tipo de projeto, algum tipo de trabalho que parece que ela está com medo de
sabe, ou de dar vida àquilo, de trazer visibilidade, ou de voltar a investir nisso, porque ela tá com medo de receber pedrada, tá? Ela tá ocultando algumas informações aí, algumas coisas. Você parece que é alguém que vai invadir um pouco o espaço dela e você vai tomar conhecimento de algumas coisas e talvez você seja a pessoa que dê força para ela botar essa criatividade, esse projeto, esse trabalho para fora. Para alguns casos aqui você pode estar lidando com um cara que é escritor, que tem muita criatividade, é uma mente assim incrível, tá? Que é uma carta que fala pra gente de pessoas que são dotadas de inteligência a um nível absurdo, tá? Pode ser aqui alguém que tem um QI elevado, tá? Pode ser alguém assim que tem uma inteligência fora da média. E você vai enxergar esse potencial nessa pessoa, você vai enxergar potencial no projeto que ela começou e parou, ou que ela está desenvolvendo muito a passos lentos por medo, por receio. Eu vejo que você vai motivar, tá? Você traz realmente aí uma sensação para ele ou ela de recomeço. Isso vai animar essa pessoa. De uma certa forma você intriga, você é uma pessoa diferente aí também na visão dela, então faz com que ela não desista assim totalmente de você, apesar de eu ver vários afastamentos aqui, tá? Eu vejo ela realmente dificultando a tua entrada na vida dela. Eu vejo ela sozinha pensando em você. Para alguns casos, como eu falei, tem gente aqui que ela já te conhece, né? Para alguns é totalmente nova, para outros ela já te conhece e não consegue se declarar. Para quem ela já te conhece, ó, aqui tem um desejo reprimido. É um desejo reprimido absurdo. Essa pessoa silenciando esse desejo, essa vontade de se declarar, essa pessoa toda travada, se culpando, ela se culpa por não ter feito uma investida ou por não ter dito para você que estava afim de você. E, por outro lado, na hora de agir também, quando pensa, parece que pensa, mas nunca se sente pronta para poder dar esse passo. Aqui, para alguns casos, lembra que eu falei que vocês vão. Esse relacionamento, esse contato vai começar em algum grupo de amigos ou grupo de trabalho? Pode ser que aconteça alguma coisa que aproxime vocês, tá? E ela deu um passo assim muito no impulso. Sabe aquela coisa assim não programada? Porque aqui é alguém que fica programando muitos passos que vai dar, tá? E aí acaba pensando e nunca se sente pronto. E com isso, lá se vai o tempo, né? Porque aqui tem pessoas que ele ou ela já está pensando em chegar em você há muito tempo e não consegue mandar aquela mensagem, não consegue chegar, tá? É alguém que nunca se sente pronto, é alguém que parece que essas feridas dele ou dela nunca vão se curar. É uma pessoa muito solitária, fica muito ali presa no próprio mundinho e isso já está fazendo mal para a cabecinha dela, tá? Porque tá aumentando os conflitos. É uma mente que não para, é uma mente que processa as coisas muito rápido, tá? Então acaba se perdendo em meio a tantos pensamentos, tá? Se travando, se bloqueando, se restringindo de viver a vida. E é como se estivesse vivendo num mundo paralelo aqui. É uma pessoa que está vivendo de sonho, está vivendo num mundo paralelo, tá? Então, assim, eu vejo que tem muito desejo por você aqui, tem uma paixão, ou se você ainda vai conhecer, se for uma pessoa nova, vai sentir um desejo, tá? Vai sentir um impulso, uma vontade de se movimentar, tá? Uma vontade de chegar em você, vai sentir muito desejo, mas aqui vai ser um exercício de paciência, tá? Que vocês terão que ter para com essa pessoa para que as coisas possam se desenvolver. É tudo muito no tempo dela. Aquilo que eu falei do bichinho machucado que se esconde na toca, é isso aqui, tá? Quando se sente qualquer coisinha que foge assim do controle, ele se fecha no próprio mundinho. E vai ser muito difícil alguém resgatar, alguém chegar lá, é como se ele não desse muita abertura, tá? Eu vejo que vai rolar algum apego, porque aqui ela tá pegada a esse mastro, ó, ela não solta de jeito nenhum. Isso pode significar, como vocês vão querer muito a pessoa, vocês insistindo, essa questão de vocês terem paciência para lidar com ela, vocês insistindo e não soltando, significa não desistindo dela, e isso vai ser fundamental para que as coisas possam avançar. Ou para outros casos, isso aqui pode estar me falando que por ela sentir um desejo por você, vai rolar um certo apego,
tá? E aí, por mais que ela tente, assim, bloquear o teu acesso, por conta desse apego, ela não desiste totalmente da ideia de estar contigo dentro de um mundo real, porque aqui é alguém que vive um mundo paralelo, tá? Fica muito sozinho, sonhando, desejando. A sacerdotisa sente profundamente, tá entendendo? Mas aqui sente e não põe para fora. Aqui ela tá realizando os desejos, ó. Ela tá, não sei se dá para você ver, é uma freira, tá? A freira, ela não mantém relação íntima, ela não se relaciona amorosamente, e ela levantou o hábito, tá? E tá aqui cheia de calores, de desejo por alguém que tá nesse porta-retrato. Então é como se me dissesse que essa pessoa vai ter um desejo absurdo por você, mas não tá rolando aqui, não tá acontecendo na prática, mas fica idealizando lá nos momentos de intimidade. E aqui é uma carta que me fala que ela tem um autocontrole muito grande. Então ela acaba segurando a onda, não avança, fica problematizando tudo e se culpando por não agir, tá? E também não age, tá? E fica tentando entender qual seria o momento certo, tá? De alguma forma expressar, fazer alguma coisa acontecer, mas não consegue dar o passo, não consegue seguir adiante, tá? Mas vai acontecer alguma coisa aí, tá? Algum tipo de movimento vai rolar e eu vejo que ela pode agir aqui muito por impulso. Vai ser uma coisa assim. Quando vê, já fez. Quando vê, já falou, tá? E vai ser assim um ato meio que de inocência. Vai dizer alguma coisa assim que talvez depois ela até se arrependa e vai tentar ficar na dela, mas eu acho que você vai pegar a deixa e você vai dar continuidade, porque aqui o casal é muito diferente, né? É uma mulher e aqui é o Pinóquio, aqui é um boneco. Você tá entendendo? Me mostra que é como se vocês pertencessem a mundos diferentes. Você não consegue entender muito bem o que se passa com essa pessoa, porque é como se ela vivesse num mundo de ilusão. O Pinóquio, né, tem a questão ligada à mentira, mas nesse caso nosso aqui, não seria mentira, tá? Seria um mundo de ilusão, tá? Porque é um personagem de um conto de fadas, né? É uma história. Então é algo que é fora da realidade. É alguém que vive muito em outro plano, tá? Olha, o que aconteceu com essa pessoa deixou ela. É como se ela tivesse se isolado e como se ela tivesse ficado introspectiva e meio que viajando das ideias, tá? Então é alguém que você consegue enxergar uma pureza, tá? Uma inocência, um coração puro, até uma ingenuidade, mas é muito difícil você conseguir. É como se você tivesse que invadir o mundinho dela para tentar trazer ela para a realidade do seu mundo, tá? Aí vai depender muito, aí são várias situações, várias questões, não sei se todo mundo aí que vai identificar, vai estar lidando com uma situação dessa, tem esse tempo, né, essa disposição, essa sabedoria para lidar com essa questão, ou para alguns casos aqui também pode estar me falando muito de uma pessoa, pode ter uma diferença de idade contigo, pode ser muito jovem e pode ser muito protegida pela família devido à experiência que passou. Aconteceu alguma coisa drástica na vida dessa pessoa. Aqui no final tem a torre, tá? A família pode ter levado ela para um outro lugar, ó, para tirar ela daquela situação. Aqui o que aconteceu pode ser alguém que toma remédio, pode ser alguém que faz tratamento de saúde, do tanto que a questão lá que ele vivenciou abalou. Ele pode ter aberto mão do convívio com pessoas, tá? Para viver num mundinho próprio particular. Muito complicado isso aqui. O presente escondido, então é por isso que tu é a salvação na vida dessa pessoa. Você representa a cura. Você representa um recomeço na vida prática. Vamos sair desse cantinho aí, vamos sair desse castelinho, vamos viver a vida, vamos fazer as coisas acontecerem. Aí essa pessoa com medo, porque aqui tem um temporal, e essa pessoa com muito medo do temporal, e você mostrando para ela que a chuva não vai machucar a pele dela. Vamos embora, vamos enfrentar isso sozinho. Vamos nós dois juntos pela noite, a gente vai superar toda essa situação, mas é necessário que ele saia desse castelinho, que ele venha de volta para a vida. Que ele entenda que se no passado um raio caiu e derrubou a torre dele, derrubou as expectativas, derrubou tudo aquilo que era seguro, aqui você vê que nessa carta da torre não tem um raio caindo. O que está caindo é chuva, e chuva não faz mal a ninguém.
e que ele precisa entender que a fase difícil já passou e que agora ele precisa sair desse lugar, ele precisa estar em movimento. Tá entendendo? Aqui, ó, no aspecto astrológico, a gente tem Marte, que é uma Marte vem falar de ação, tá entendendo? De força para encarar a vida, para ir em busca de realização. É alguém que pode ter construído um projeto aí que é muito valioso, mas está sem coragem de expor isso, por medo do julgamento, por medo da tempestade. Tá precisando de força para seguir em frente, para botar isso para fora. Marte também fala muito pra gente de proteção. Então talvez ela se sinta segura e protegida contigo. É por isso que ela vai te dar a mão e vai ousar sair desse campo blindado de proteção que ela criou, um universo só dela, e se abrir para o mundo novamente. Olha, aqui é como se fosse um resgate, tá? A carta do louco me fala que assim, você não pode criar expectativas nenhuma com relação a isso. Faz a tua parte de coração, curte os bons momentos. Ela tem sentimento para te oferecer. Pode ser que, né, haja uma junção, mas como eu falei, eu vejo desejo aqui. Então, ok. Porque eu sinto mais que ela precisa de um grande amigo, tá entendendo? Uma grande amiga. Mas ok, tem desejo, então pode rolar uma coisa legal. Vocês podem viver experiências gostosas, alguém que tem muita criatividade. Pode ser muito romântico, né? Contos de fadas sempre falam muito de um romantismo, de uma pureza de intenções ali. Então pode ser alguém que gosta de uma pegada mais romântica, mais amorosinha. Aquela pessoa que pode gostar de ouvir uma música, tomar um vinho, de querer um aconchego, tá? Então você pode curtir bons momentos ao lado dela. Você dando segurança, você vai conseguir fazer com que ela saia um pouco desse mundinho para viver a vida e trazer uma mudança, uma renovação para esse quadro, mas sem muitas expectativas e sem paralisar a tua vida por conta desse relacionamento, tá? Porque aqui eu vejo um processo de muito tempo. Então, existem danos aí, tá? Existem danos psicológicos aqui, existe uma rotina que é muito difícil quebrar. Existem medos, existem travas emocionais que tem alguma coisa que mexeu um pouco o psicológico dessa pessoa. Ela precisa. Tem uma fuga da realidade aqui. Tem dores aí que ela não esquece. Ela pode ter sofrido experiências aqui até de abuso, tá? Tem coisa traumática aqui. Tem coisa traumática para alguns casos. Se é alguém que está vindo de uma outra cidade, a pessoa que você vai conhecer, não falei os signos, né? Vamos lá. Aqui você tem Mercúrio. Mercúrio é um regente de Gêmeos e Virgem, tá? Leão, Sagitário e Câncer ou Peixes. E Aquário. São os signos aí que essa pessoa pode ter, pode ser o signo ou ascendente. Vamos lá. Ali tem casos onde aconteceu alguma coisa pesada que deixou uma marca, travou toda a vida da pessoa, desestruturou toda uma família e eles podem ter tido que se mudar, tá? Para recomeçar a vida em um outro lugar, para ver se essa pessoa sai desse universo. Para muita gente ali, a gente pode estar lidando com alguém que é muito jovem. Estava começando a vida e aconteceu uma tragédia aí, uma coisa meio impactante. Se a gente está falando de mulher, pode ser algo relacionado a abuso ou exposição, algo relacionado a... Pode ser alguma vingança amorosa, manchou a reputação da mulher. Ela ficou traumatizada, se fechou no mundo dela, não está conseguindo mais se abrir para o mundo, nem para amizade, nem para relacionamento, não conseguia trabalhar, teve que fazer tratamento, mudou de cidade. Ali, se for mulher, é algo mais ou menos desse nível, tá? Se for homem, aí é alguma situação muito traumática que abalou, tá? Ali é coisa forte, tá, gente? Coisa profunda. Então, para você que... Óbvio que isso não é para todo mundo, né? Essa leitura é coletiva, não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai conhecer alguém assim. Mas para quem vai conhecer, não paralisa a tua vida, tá? Porque ali depende muito da própria pessoa, tá? Eu vejo que você chega como até o universo traz você, impulsiona você, assim, de encontrar ela para ajudar essa pessoa nesse processo. Ela vai ter ajuda, ela tem acompanhamento ali, provavelmente ela tem uma família muito presente que está ajudando nessa reconstrução da vida dela, mas depende muito dela, tá? Então aí
é meio complicado. Beijinho, boa sorte para vocês e até a próxima leitura.